Bom dia, torcida tricolor. Meu nome é Hugo Seixas, mais uma vez aqui tentando gravar o Tricolor no Trânsito, volta a atravessar o time de Niterói, né, para falar um pouquinho desse jogo aí, Fluminense, Lanús e Fluminense, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, né. O Renato Gaúcho, depois de forma desnecessária poupar o time todo, né, para esse jogo, né, foi jogar lá na Argentina e mais uma vez com uma atitude covarde, com um time acéfalo, né, algo que ele vem fazendo repetidas vezes e, ao meu ver, sem justificativa, né. O time do Fluminense, né, no primeiro tempo chegou a levar uma pressão ali, né, principalmente pelo lado direito, né, de defesa, esquerdo de ataque deles, porque eles botaram 3 jogadores ali em cima do Guga e o Fluminense demorou 15 minutos para corrigir isso, né. Eu vi alguns comentários, né, algumas pessoas tentando responsabilizar o Guga, que o Guga não vem bem e tal, não sei o que. O Guga, logo depois que o Samuel Xavier se machuca, né, ele veio melhorando, né. No jogo contra o Bahia ele foi bem, né. E esse jogo, cara, depois que você faz um ajuste tático ali, né, e que essa não é nem dobra, né, os 3 jogadores em cima dele, ele passou a ter uma ajuda para fazer a marcação ali, né. Ele começou a ir bem até no ataque, né, que é uma coisa que a gente não elogia tanto no Guga, né, que é essa parte ofensiva, né. Ele chegou aí bem no ataque e não foi só em um cruzamento, não, fez algumas boas jogadas no ataque, né. Então, de uma forma geral, eu acho que o erro principal ali não foi do Guga, né, a culpa não é do Guga, né, é muito mais do esquema tático que o Fluminense entrou no jogo, né, e a demora em se perceber essa necessidade de ajuda ao Guga, né. Inclusive, né, a coisa melhora um pouco, mas eu acho que no início do jogo o Canóbio estava ali pela direita, depois vem para a esquerda, depois volta para a direita, quando as coisas se ajustam ali, né. É um ataque meio inoperante, né, já que nosso ataque não finaliza, né, e não concordo com quem fala que o Everaldo faz um bom pivô. Eu acho que nem isso o Everaldo faz direito, mas enfim, acho que a torcida tricolor está tão desacostumada desde a aposentadoria do Fred, e o final do Fred também, né, já que ele não jogava tanto, né, ver um atacante fazendo pivô, que qualquer coisa parecida com pivô a torcida está elogiando, né. O Nonato foi ausente no jogo, tá? Ele não fez nada no jogo, nada, né? Eu lembro de uma jogada só que ele constrói, né? E é isso. E é muito pouco, né? Para o cara que vai ser o terceiro homem, né? O cara que talvez jogue mais à frente do meio de campo do Fluminense, né? O Serna, esse jogo eu tenho que concordar, ele realmente foi meio sumido, apesar de a única finalização no gol ter sido dele, né? Ele deu uma espoleta ali na mão do goleiro. A zaga vai bem, né? O Hércules vai bem numa função mais defensiva, eu achei ele nesse jogo postado de forma mais defensiva, né? O Martinelli, no momento que o Martinelli cresce no jogo, que ele começa a criar mais as jogadas, que ele começa a ajudar mais o time do Fluminense ali no meio de campo, o Renato tira ele de campo, né? E aí até tem a questão da polêmica na coletiva, que o Renato fala que 2 momentos, né, que o time tinha que voltar, o Martinelli não volta, né, não acompanha, e ele entende que o Martinelli está cansado, e aí ele substitui o Martinelli. Quando pergunta para o Martinelli nega que estivesse cansado, e aí, não, mas aí ele não se comunica, ele não pergunta, ele podia perguntar para o Martinelli durante o jogo, né? O Renato, né, ele tem aí, sei lá, está no mês 9, tem o que, uns 5, 6 meses de Fluminense, né? Eu acredito que nesse momento ele também sabe entender, né, que tem jogador que, se você perguntar se está cansado ou não, né, esse jogador tende a insistir para ficar em campo. A gente sabe que tem jogador que é fominha e tal. Eu não sei se o Martinelli seria esse jogador, né, apesar que tem história do Martinelli, né? Até quem falou isso algumas vezes foi o Mano Menezes, né? O Martinelli pedir para sair por cansaço e tal, né? Pelo menos o Mano Menezes já deu a entender isso algumas vezes, né? Então eu não sei qual tipo de jogador o Martinelli seria. Vamos supor que Martinelli de fato estivesse cansado e que fosse omitir o fato, né? Talvez fizesse isso por ser um momento em que ele cresceu um pouco no jogo ali,
né, construindo um pouco mais as jogadas, mas enfim, né, o fato é que ele entra com o Bernal e aí o jogo desanda, porque o Bernal entra muito mal na partida. O Bernal, no jogo anterior contra o Bahia não, desculpa, contra o Corinthians, no Maracanã, né, ele entra junto com o Otávio no meio de campo, né, e ele passa a jogar mais à frente do que o Otávio, né, e nesse jogo o Hércules fica de 5 e o Bernal, né, joga de segundo homem ali de meio de campo, né, e eu acho que é a forma errada de jogar com o Bernal, até porque eu lembro que desde o ano passado, né, muito se fala do Bernal gostar de ser esse um sozinho, esse 5 sozinho, né, não ele mais um na mesma linha, né, que o jeito que ele gosta de jogar, o jeito que ele sabe jogar é sendo ele o primeiro, né, e depois o segundo homem de meio de campo joga mais avançado que ele, e aí ele vira o segundo. Eu sei que ele tem a questão de uma finalização que parece ser boa, né, mas ele pode ter essa finalização chegando como elemento surpresa, sendo o primeiro homem. Então eu acho que como o Hércules, a gente sabe que tem capacidade de jogar de segundo. Se você entrou com o Bernal, né, adianta o Hércules e bota o Bernal onde ele joga melhor, né, e não botar ele na função de segundo de meio de campo, né. Entendo que um outro motivo para o Renato querer fazer essa substituição poderia ser o fato de botar o Soteldo, que é baixinho, e querer, né, manter a média de estatura do time, ou elevar até um pouco com o Bernal, né, que é mais alto que o Martinelli, apesar que eu acho que o Martinelli ele tem uma qualidade na bola aérea, né, mas lógico que estatura, dependendo do momento, importa, né, nessa situação. E acho que esse é outro erro de leitura do Renato, né, que foi entrar com o Soteldo, né. Eu acho que a gente já, nesse momento do jogo, apesar de pouco antes da substituição a gente saiu um pouco do sufoco que a gente estava contra o Lanús, e não era um sufoco desesperador, né, mas era o fato de a gente não conseguir ficar com a bola no ataque. O Renato poderia ter entrado com a Costa e aí povoar um pouco mais o meio de campo, né? Se tirou o Serna por cansaço, né, colocar o Acosta junto com o Bernal, né? Ou só o Acosta, mas se ele via que alguém mais estava cansado, né, poderia ter botado o Acosta, povoar um pouquinho mais o meio de campo, né, para tentar ganhar aquele setor do campo ali e quem sabe mais na frente mexer, né? O Cano mais uma vez demora muito para entrar no jogo, assim como o Acosta, né? E aí fica, mas o Cano, né? O Cano vem perdendo a média de gol dele por jogo, mas é aquilo que eu falo, né? Acho que se parar a fazer a conta de média de gol, de participação no jogo do Cano por minuto, esse ano, se bobear, ela é melhor do que em 2023, né? Já que às vezes ele pode até ser titular e jogar até os 30 do segundo tempo, mas a maioria dos jogos ele não joga 20 minutos, né? Com a insistência do Renato no inútil do Everaldo, né? De uma forma geral é isso, assim. O Soteldo, cara, é ruim falar isso, né, porque o Soteldo toma uma bola nas costas ali quando a gente toma o gol, né, mas tem até um vídeo do Laranja mostrando que a falha nesse lance é completamente do Bernal, né, que o Soteldo não tem culpa nenhuma, né, e se tenta colocar uma culpa na primeiro duelo lá em cima, perto da grande área do time adversário, né, que o Cano participa, que o Cano tinha que ter feito a falta para matar a jogada. Eu acho que o Cano até tenta pegar o cara por baixo no lance, tá? Mas não consegue, e aí o cara escapa e já era, né? Força um cartão, podia ser um cartão vermelho, né? E o jogador nenhum quer ficar fora de uma quarta de final de Sul-Americana, né? E naquele momento talvez jogar com um a menos, né, apesar de já estar nos acréscimos, poderia facilitar um pouco mais a vida do adversário do Lanús. Mas enfim, né, e eu vi o Soteldo não entrando tão mal assim no jogo. Lógico que tem toda a questão de o cara tá, sei lá, 20 partidas sem ganhar um jogo, né, seja por Santos, seleção venezuelana ou Fluminense, né, de todo jogo que ele tá em campo pelo Fluminense, o Fluminense perdeu e empatar, né, mas eu vi ele até ajudando na marcação quando ele entra, né, e tentando ser esse escape ali pela esquerda, né, mas que no final das contas, como a gente perde o jogo, não funcionou muito bem, né. Basicamente do jogo o que eu tenho para falar é isso, né. Não sei se vou conseguir gravar um outro vídeo antes de sábado, já que eu não consigo manter rotina nenhuma quanto a isso,
né? Mas sábado contra o Vitória na Bahia é jogo para ganhar e não é jogo para ficar enfiando um monte de reserva não, sabe? Lógico que a gente vai ter um jogo difícil na terça, um jogo que vai cobrar fisicamente dos jogadores, mas eu tenderia a ir com um time titular, né? Talvez poupando o Thiago Silva, né? Usando uma zaga sem o Freitas, né? Pouparia o Guga para não correr risco de ter que jogar com o moleque um jogo decisivo, né? Na esquerda ali, René ou Fuentes, para mim tanto faz, né? Mas eu acho que o nosso principal questão no campo é do meio para frente, né? E aí eu acho que vale no jogo contra o Vitória ver como é que se comportaria esse meio de campo, né? Com 2 volantes e o Acosta, né? E é isso, talvez, aí que tá o problema, né? Porque a gente sempre, quando tem pensando num jogador do drible, a gente vê que o Soteldo tá na frente da fila do Keno. Mas talvez jogar esse jogo na Bahia com Keno e Canóbio, né? Pensando já em Keno e Canóbio pro jogo de volta contra o Lanús, porque o Serna não é um jogador do drible, os caras vão vir para jogar fechado e dar uma estocada no contra-ataque que eles mostraram nesse jogo do Fluminense. Se a gente der o contra-ataque para eles, eles são muito bons nisso. Uma outra coisa na entrevista, né? O Renato, há alguns meses atrás, logo depois da Copa do Mundo de Clubes, disse que Lescano e Lavega precisavam ser lapidados para poderem ter chance. E aí, nessa entrevista agora, depois do jogo, o mesmo Renato Gaúcho disse que está com dificuldade de botar esses caras para jogar porque eles não têm minutagem, né? Não tem ritmo de jogo. E aí, lógico, né? Porque no momento ele fala uma coisa, na outra ele fala outra e fica parecendo desculpa para não botar os moleques para jogar, né? E não falar de fato algum problema que ele não queira externar ou só má vontade dele com os garotos. Mas tem uma coisa que aconteceu e eu acredito que nos últimos 15 dias, né? Eu acho que não passa de 15 dias. O Fluminense fez algo que não é normal, né? Os times que estão nessa batida de jogo final de semana e meio de semana, final de semana e meio de semana, final de semana e meio de semana, né? Que nem a gente vem tendo, fazerem, né? Que é jogo treino, né? O Fluminense ontem, se eu não me engano, né? Anteontem foi o jogo, né? Então acho que foi ontem mesmo, né? Fez um jogo treino, né? E tinha feito outro na semana passada também, né? Com esses jogadores, né? Que não vão com o elenco principal para viagem, né? E eu acho que o Fluminense vem fazendo esses jogos, né? Porque o Renato entende da necessidade de dar minutagem para alguns jogadores para quando ele precisar. Eu acho que o objetivo do Renato é esse, e isso mostra que ele não está jogando tanta conversa fora, não. Entendeu? Lógico que um jogo treino desse é contra times de menor capacidade técnica, né, e tudo mais, mas é uma forma de você ganhar ritmo de jogo, né? Afinal de contas, os estaduais acabam meio que servindo só para isso, né? Dar ritmo de jogo a alguns jogadores no início do ano, né? Então é isso, né? Vamos lá, bolado aqui, o Fluminense engatar uma sequência de derrota que seria péssimo antes de jogo decisivo. Espero que o Renato ponha a cabecinha dele no lugar, né? Que monte um time criativo, né? Que monte um time criativo com Cano em campo. Eu queria ver muito o Cano deslanchar nesse jogo para a torcida parar de botar o Cano pra merda e que o Cano ganhasse a titularidade pro jogo de terça-feira, né? Porque eu acho que com o Cano a nossa chance de vitória é muito maior do que com o Everaldo em campo, já que com o Cano em campo a nossa chance de fazer um gol é maior do que com o Everaldo. E o que a gente precisa na terça-feira? De gol. Dito isso, saudações tricolores e faz o L.